No quadro Três Perguntas, o Ressort questiona presidentes de empresas e executivos de destaque para falar sobre o terceiro setor, responsabilidade social e empreendedorismo. A convidada de Marina Manteiga de hoje é François Tapenard, presidente da Fundação Telefônica Vivo. Olá, Cris, tudo bem? Hoje eu convido você, que assiste ao programa Ressort, para acompanhar mais uma entrevista exclusiva com uma grande liderança da responsabilidade social e corporativa do nosso país. Em pauta, os assuntos que envolvem o universo do terceiro setor. Conheça agora um pouco da trajetória profissional da minha convidada de hoje. Françoise Tapenard é formada em Administração de Empresas pela USP, pós-graduada em mestre por instituições francesas de ensino. Trabalhou com exportação, morou na Bélgica e em 1997 entrou para a área de RH em uma empresa multinacional. No Grupo Telefônica há mais de 12 anos, Françoise foi diretora executiva de RH, passou uma temporada na sede da empresa na Espanha, na direção de desenvolvimento de executivos e desde junho de 2011 é presidente da Fundação Telefônica Vivo. E agora sim, ao lado de Françoise Tapenard, presidente da Fundação Telefônica Vivo. Françoise, obrigada por sua participação. Muito obrigada a vocês. Françoise, para começar nossa conversa, eu queria saber como será organizado o trabalho da Fundação Telefônica e do Instituto Vivo depois da junção das duas empresas. Bom, nós estamos nesse processo exatamente agora, né? Societariamente, a fusão acabou de acontecer e já não existem mais esses dois institutos, a Fundação Telefônica e o Instituto Vivo. Nós partimos com duas premissas muito importantes, que um instituto não engolisse o programa do outro, ou seja, que de verdade a gente honrasse as duas heranças, né, de projetos, de bagagens, de competências de cada um deles e fôssemos capazes, então, e essa é a segunda premissa, de construir um terceiro instituto que fosse o espelho dessa nova empresa e desse grupo Telefônica aqui no Brasil. Um dos principais eixos de atuação da Fundação é a erradicação do trabalho infantil. Agora, para atingir esse objetivo, quais são as principais ações que estão sendo realizadas? Na questão do trabalho infantil, a questão não está relacionada a uma ausência de política pública ou a uma ausência de entendimento sobre a questão. Muito pelo contrário, o Brasil é exemplo, inclusive, na questão dos direitos da criança, de uma forma mais geral e neste direito especificamente, né? Mas onde é que nós estamos? Se não tem ausência de política pública, se o governo tem essa questão bem entendida, se está fazendo, né? Qual é o nosso papel? A gente centrou, então, a nossa atividade em três grandes linhas de atuação. A primeira delas é uma linha de laboratório social para o país, quer dizer, uma pequena que a gente está chamando de transformar. O que a gente entendeu que era o nosso papel é ajudar justamente as prefeituras, fortalecer as redes de atendimento da prefeitura, ajudando-as a implantar da forma mais eficiente possível e da forma mais em rede possível as políticas que estão definidas. No potencializar, a gente atende já no Brasil 15 mil crianças, nós fazendo atendimento, entendendo como é que essa questão funciona, conhecendo as crianças, né? Fazendo um atendimento, funcionando, na verdade, como uma financiadora das ONGs que atendem, para entender qual é a dinâmica social que está fazendo com que essa questão no Brasil, ainda que tenha diminuído muito o número de crianças que trabalham, nós ainda temos uma quantidade importante de crianças que trabalham e, infelizmente, essa queda que vinha de uma forma muito acentuada, ela estabilizou num determinado patamar. Então, nós estamos também entendendo que a questão do trabalho infantil está muito relacionada à questão da pobreza. E no Mobilizar, nós lançamos no dia 8 de março uma rede, que a gente chama Rede Pro Menino, que é justamente para informar a sociedade sobre este assunto e conectar mais pessoas nessa causa. O que a gente está querendo é trazer a consciência do público em geral de que criança no farol vendendo bala é trabalho infantil. E está entendendo que essa criança fora da escola é a manutenção do ciclo de pobreza. Você está condenando o futuro dessa criança da mesma forma como provavelmente o futuro dos pais dela
também foi condenada. Françoise, eu quero destacar duas outras áreas de atuação da Fundação: voluntariado e educação. Qual que é a importância dos projetos nessas áreas para a Fundação? Uma empresa que investe em temas sociais, como nós estamos fazendo, né, como a Telefônica faz, precisa também, para dentro da sua própria organização, incentivar o espírito cidadão dos seus colaboradores, que existe. Mas muitas vezes, quando você encalça esse espírito cidadão que já está latente em cada um de nós e estrutura esse processo, cria formas dele se manifestar, é impressionante o nível de adesão que a gente consegue. Então, o voluntariado corporativo é fundamental para o desenvolvimento do espírito cidadão dos colaboradores que estão lá dentro. Para a Fundação Telefônica, o que a gente vê de educação é o encontro da tecnologia e da educação, né? O que é que essa cultura digital, o que é que essa sociedade do conhecimento, o que é que esse mundo tecnológico acessado, conectado, transformam a educação? O que eles têm a dizer para a educação, o que tem para ajudar na educação? E que tipo de educação é essa, né? Que homem do futuro é esse, que educação é essa? Então, todos os nossos projetos estão centrados nesse encontro da tecnologia e da educação, transformando, né, e criando novas formas para essa sociedade aí conectada, digital, que está emergindo agora. Françoise, obrigada pela entrevista, foi uma ótima conversa e parabéns pelo seu trabalho no comando da Fundação Telefônica Vivo. Muito obrigada a vocês. E semana que vem eu volto com mais 3 perguntas para presidentes.